aí, galera, o professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado nessas aulas e dar aquela curtida, né? Tratar das políticas territoriais e regionais, Mercosul e América do Sul, beleza? Para isso, vamos para o primeiro exercício desse tópico, que vai falar o seguinte: os países fundadores do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, são, tá? A ESA gosta muito desse estilo de questão, tá vendo que é uma questão bem simples. Bota lá o Mercosul e aí cita alguns países, aí você tem que saber. Mas professor, é quase uma decoreba. Em alguns casos sim, é quase uma decoreba mesmo. Os países fundadores do Mercosul, Mercado Comum do Sul, são, letra A, Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. Mas agora, professor, Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, tá? O Chile tá? O Chile, ele pertence ao Mercosul, mas ele é um país associado, tá? Um país associado. Então, não. Brasil, Venezuela, Paraguai e Argentina. A Venezuela, ela entrou em 2012, né? Porém, em 2016 ela foi suspensa, né? Por que será? Venezuela foi suspensa por infringir algumas normas lá, e uma delas, por exemplo, a democracia, né? Beleza, errada. A letra C, Paraguai, Uruguai, Equador e Colômbia. Equador e Colômbia também pertencem como países associados, porém não são fundadores. Letra D, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Resposta certa, és um paraquedista. Né? Tudo inicia, esse Mercosul aí, na década de 80. Brasil e Argentina começam a conversar e tal e coisa, e decidem fundar, né? Decidem se associar, né? Para facilitar o comércio, para melhorar suas economias, decidem fundar isso aí. Porém, o Mercosul, ele originalmente, ou ele é decisivamente fundado em 1991, né? Lá no Tratado de Assunção. E aí unem-se a esse tratado o Uruguai e o Paraguai. Esses são os países membros, tá? Os países fundadores da letra D, beleza? E a letra E diz o seguinte: Brasil, Colômbia, Argentina e Uruguai, né? Tiramos aqui a Colômbia, que é um país associado somente também, beleza? Tranquila, né? Questão fácil. É uma questão relativamente fácil, mas porém, se o cara for muito afoito, se o cara for muito nervoso, ele pode acabar botando os pés pelas mãos, então preste atenção, tranquilo? Mas é uma questão fácil que não podemos perder. Próxima questão. Qual desses países não integra a América do Sul? Olha só, que fácil, né? Mas quantos países nós temos na América do Sul? Quantos países? Lembre-se disso. Quem são eles? Do que se alimentam, né? Onde vivem? Não é isso aí. Então, vamos lá. Equador pertence à América do Sul? Exato. Venezuela pertence à América do Sul? Exato. Suriname? Exato, claro. Uruguai? Exato. Brasil? Tá. Peru? Claro. Guiana? Sim, né? País que a gente quase não escuta, né? Mas tem, né? Por incrível que pareça, tem. Argentina? Sim. Paraguai? Também. Brasil? Sim, claro. Chile? Honduras. Aí você começa a pensar, onde é que fica essa Honduras, né? Honduras fica ali, tá próximo para cima do canal do Panamá e agora, tal. Não, Honduras é América Central, beleza? Então Honduras é o único que não condiz aqui. E embaixo a letra E, Guiana, Equador e Suriname pertencem, tá? Resposta certa, a letra D. Olha que fácil essas questõezinhas, né? Que fácil, para quem estuda, logicamente, né? O cara que não estuda já ia ficar no sanha. Tranquilo? Então, resposta certa, a letra D. Próxima questão. A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai formam o Mercosul, Mercado Comum do Sul. O organismo que estabelece as regras e os procedimentos
para a integração econômica. Esse é o objetivo de um bloco econômico. É integrar as economias, né? Fazer com que as economias se desenvolvam. Não é fazer com que elas fiquem iguais, né? É fazer com que elas se desenvolvam. Um ajudando o outro, um facilitando o comércio com o outro, né? Um privilegiando o comércio com o outro e fazer com que as economias se desenvolvam. Esse é o objetivo. Sobre esse bloco econômico, é correto afirmar. O que ele fala do Mercosul? Vamos lá então. Letra A. Integra países com povoamento, dinâmica econômica, povoamento, dinâmica econômica e nível de renda muito diferentes. É isso mesmo? Integra países com povoamento. Povoamento diferente? Sim. O Brasil teve um povoamento diferente da Argentina, um povoamento diferente do Paraguai, do Uruguai. Teve, isso é verdade. Dinâmica econômica? A dinâmica econômica do Brasil é diferente dos outros países? E é muito diferente, né? A gente sabe que o Brasil ele está no nível mais avançado de desenvolvimento econômico. Comparem Paraguai, comparem Uruguai, comparem a Argentina, né? A Argentina dos quatro, ou dos três, fora o Brasil, é a melhorzinha ainda, vamos dizer assim. Mas a dinâmica econômica é muito diferente, sim. O nível de renda é muito diferente? É muito diferente também. Então, a letra A é correto afirmar, sim. A letra A é correto. O que está dizendo na letra A é correto afirmar exatamente isso, tá? E o que está errado nas outras, nas demais, né? A letra B diz o seguinte: estabelece fronteiras abertas. Fronteiras abertas. Bom, uma das premissas do Mercosul é a zona de livre comércio. Na zona de livre comércio, quando é estabelecido num acordo, né, acordo comercial, as fronteiras são abertas. Porém, no Brasil, a gente sabe que não é exatamente assim, né? Eu quero ir para o Paraguai, eu até posso, mas eu não posso passar ali sem falar nada com ninguém, a não ser ali, lógico, na primeira cidadezinha ali. Mas eu vou viajar para o interior do Paraguai, eu tenho que me identificar, eu tenho que pedir uma autorização. E numa zona de livre comércio, teoricamente, não havia necessidade. Portanto, não é bem o que se estabelece. Para o livre deslocamento de pessoas e produtos e capitais, pessoas, produtos, é livre. Não, né? Tem cota. Não é tudo que eu quero posso trazer lá. Não. Capitais, muito menos, né? Experimenta lá trazer muito dinheiro de lá. Vai ser barrado e vai ter que responder. Então, estabelece fronteiras abertas? É mentira. A letra C. Permite a livre circulação de bens, dos bens industriais, sem restrições? Mentira. E barreiras alfandegárias? Mentira, né? A gente sabe que tem taxação, claro, os tributos eles são reduzidos, né, para facilitar esse comércio, mas ainda existe. Repito a dizer, a zona de livre comércio, a que funcionaria perfeitamente, não existiria restrição alguma, né? Mas aqui nós existe. Letra D. Restringe fluxos migratórios devido às rivalidades históricas existentes dentro do bloco. Restringe fluxos migratórios? Restringe, né? Não é tão assim rigoroso, mas restringe. Tá? Devido a rivalidades históricas, restringe devido à economia. Essa é defesa econômica, né? Então não é todo mundo que entra. Pode entrar, mas tem que fazer um cadastro, tá? Restringe. Mas não é devido a rivalidades históricas, não. É devido ao problemas, interesses econômicos. Beleza? Portanto, a resposta certa é a letra A, sem sombra de dúvida. Próximo exercício vai dizer o seguinte: o país que possui maior extensão territorial na América do Sul é... Cara, isso aqui é muito fácil, né? Lógico, mas eu coloquei essa questão aqui para nós relembrarmos algumas coisas importantes. O país que possui maior extensão territorial na América do Sul, você já sabe que é o Brasil. Agora, se eu te perguntar, qual é o segundo país de maior extensão na América do Sul? Você saberia dizer? Olhe lá. Qual é o segundo? E aí? E aí eu te digo o seguinte, que a Argentina ela tem 2.600.000 quilômetros quadrados.
O Brasil tem 8 milhões e meio, né? Isso você já sabe. Os Estados Unidos eu nem vou falar porque ele não é da América do Sul, então já eliminei. Tranquilo? A Colômbia. E a Colômbia? Qual é o tamanho da Colômbia? Olhando assim visualmente a Argentina e a Colômbia, eu fico um pouco na dúvida. Pode ficar na dúvida, né? A Colômbia, ela tem uma extensão de 1.100.000 quilômetros quadrados. Né? A Argentina é o dobro da Colômbia, né? Beleza? E a Venezuela? Qual é a extensão da Venezuela? A Venezuela tem aproximadamente 900 e caqueiradinha de quilômetros quadrados. 900 mil quilômetros quadrados, tá? Então essa questão aqui, ela está de propósito, né? Para você ver. Porque perguntar qual é o maior é fácil, agora pergunta qual é o segundo maior, né? Aí você já ia ficar na dúvida, pode ter certeza disso. Ia ficar na dúvida. Então o segundo maior é a Argentina, beleza? E dentre os que estão aqui, o terceiro seria a Colômbia e por quarto a Venezuela, beleza? Ótimo. Importante isso aqui, hein? A ESA gosta desse tipo de coisa, tá? Sacanagem, né? Mas gosta. Próxima questão. Assinale a alternativa abaixo que não apresenta um dos critérios estabelecidos pelo Mercosul para a adesão de um país como membro efetivo do bloco. Ok, vamos lá. Ele não apresenta, tá aqui, ó. Botar aqui, o cara até facilitou, não fui eu que coloquei não, né? Já tá ali com caixa alta, letras garrafais, que não representa, meu amigo. Letra A. Para ter adesão ao Mercosul, o cara tem que fazer parte da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração? Tem que fazer, tá? A Associação Latino-Americana de Integração, ela foi chamada lá nos anos 60 de ALAC, né? Associação Latino-Americana de Comércio, né? Então a ALAC, da ALAC, ela passou a ser chamada de ALAD, Latino-Americana de Integração, para a integração econômica, beleza? Ok. Então, para que um país faça parte do Mercosul, ele tem que necessariamente fazer parte da Associação Latino-Americana de Integração. Isso é uma das cláusulas. A letra B. Apresentar uma economia em estágio avançado de desenvolvimento. Estágio avançado de desenvolvimento? Não, né? Isso você já viu que não. Para fazer parte do Mercosul, você tem que ter outros requisitos. Mas agora, estar em uma economia avançada de desenvolvimento? Não. Muito pelo contrário, né? Por exemplo, para países que pertencem ao bloco, quanto mais quebrado o país que entra, vamos dizer assim, é melhor. Por quê? Por que os Estados Unidos queria porque queria fazer um grande bloco econômico aqui na América? Porque ele é o bagual da Bossoroca, ele é o top das galáxias. E aí ele queria aproveitar dessa posição e vender e comprar, comprar mais barato, vender mais caro. Ele ia se sobrepor sobre os demais. Então, quanto mais fraco é o país, lógico, ele precisa ter alguma coisa para oferecer. Mas quanto mais fraco ele for economicamente, melhor é para os outros, né? Porque vão ganhar mais dinheiro. Isso é fato. Então, apresentar uma economia em estágio avançado não é requisito. Portanto, a resposta certa aqui é a letra B. Beleza? Possuir regime político interno democrático. Isso sim. Isso foi uma das coisas que a Venezuela feriu, né? Feriu a democracia. E aí foi suspensa em 2016. Venezuela foi suspensa por um dos motivos. Feriu uma das cláusulas que dizia que tinha que ter um regime democrático. Né? E a gente conhecendo a Venezuela, né? Aquelas tentativas ali de socialismo, comunismo, e ela foi suspensa. Beleza? E permanece até hoje. A letra D, aprovação de sua entrada por uma unanimidade pelos membros efetivos. Exato, tá? Para que um país entre no bloco econômico, precisa ter uma votação. Todos têm que estar lá com o joinha, né? Todos têm que dar o seu joinha, porque senão ele tá fora. Se um der um joinha para baixo, já não entra, beleza? Então tá certo.
Ah, então aqui também está certo. Ó. Aqui também. E a última, aqui também está certa. Associar-se primeiramente como um membro associado até que todas as exigências sejam cumpridas, sim. O país entra primeiro como Estado observador. Fica observando ali para ver se há interesse ou não. O país entra como Estado associado, né, que é a maior parte dos países da América do Sul, né, tirando os membros, o restante quase todos associados. Esses países, ou são todos associados, da América do Sul são todos. Esses países, eles entram como associados, quer dizer que comungam das mesmas taxas e benefícios do livre comércio, né, da união aduaneira, do estágio que for. Comungam, porém, eles não têm direito a voto. Não votam, na verdade, eles não mandam, né? Comungam disso, não mandam. Então, para que eles entrem como membros, eles precisam passar lá pelo associado primeiro, beleza? Até que todas as exigências estão cumpridas. Nesse estágio aqui, nós temos um exemplo, a Bolívia. A Bolívia é um dos países, a Bolívia é um dos países que está quase pronta para se tornar membro, tá? Ela está em estágio final para tornar-se membro, basta, né, finalizar isso aí. E estima-se que a Bolívia deva entrar como país membro nos próximos anos aí. Tranquilo? Beleza. Curiosidades aí importantes sobre o Mercosul. Então, resposta certa, letra B. Próximo exercício. 2 blocos econômicos são formados exclusivamente por países sul-americanos. São eles, tá? Importante isso aqui, tá? 2 blocos. Quais são esses 2 blocos? O Mercosul é formado por quem? Estou falando dos países membros, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ok. E o Pacto Andino? O Pacto Andino é formado por Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Beleza? Então, todos os países que pertencem ao Pacto Andino e ao Mercosul são sul-americanos? Exato. Tá certo, tá? Exato. Mas vamos para as próximas ali, vamos entender. O NAFTA. Para quem pertence ao NAFTA? Estados Unidos, México e Canadá. São países sul-americanos? Não. O Mercosul né? Letra C. A PEC Pacto Andino a gente já sabe que sim. A PEC, Associação Econômica Ásia-Pacífico. Então, alguns países pertencem à Ásia, alguns pertencem à América do Norte. Então, vários países aqui. Então, não, a PEC não. A D, Mercosul e a União Europeia. Mercosul sim, União Europeia, a gente já sabe que ela é na Europa. Nada a ver. E a letra E, Mercosul e a América Andina. O que são a América Andina? A América Andina não é um bloco econômico, tá? O que é a América Andina? A América Andina é chamada da América que tem países com territórios na Cordilheira dos Andes. Tá? O Brasil pertence à América Andina? Não tem na Cordilheira dos Andes. Então, América Andina é isso. Tranquilo? Portanto, a resposta certa, letra A. Fácil, né? Próxima. O advento do Mercosul ampliou bastante as relações comerciais e financeiras do Brasil. Né? Lógico que sim. Né? Relações comerciais e financeiras do Brasil. Com seus vizinhos do sul e sudoeste. Até os anos 80, esses países sul-americanos não eram parceiros comerciais importantes. Né? Até porque não existia o Mercosul ainda. Né? Principalmente em relação a investimentos. Porém, nos anos 90, passou a figurar, notadamente, a Argentina entre os mais importantes para o comércio exterior brasileiro. E até hoje é isso, tá? A Argentina é o principal parceiro do Brasil no Mercosul, o principal. Um crescente número de empresas do Brasil já abriu filiais na Argentina, e vice-versa, e muitas indústrias estrangeiras se instalaram em um desses países a fim de produzir para todo o mercado consumidor do Mercosul. Exato, as multinacionais, por exemplo, se instalaram aqui, se instalam na Argentina, né? Mas produzem para tudo. Por exemplo, alguns veículos que nós compramos são produzidos na Argentina.
Alguns veículos que são produzidos aqui no Brasil são levados para a Argentina e vice-versa. Sobre os países que compõem o Mercosul, em suas relações comerciais, assinale a alternativa incorreta. Ok? Lembro disso aqui, incorreta. Ele quer, aqui não condiz. Letra A. O Mercosul foi criado com o objetivo de ampliar o comércio entre os países membros, através da redução ou eliminação de tarifas alfandegárias. Exatamente isso, tá? Eu lembro uma coisa, blocos econômicos, então eles são blocos entre países, geralmente limítrofes, geralmente vizinhos, mas não é a regra, isso eu já falei em aula, não é a regra, né? Os países podem estar em continentes diferentes, que é o caso da APEC, mas o objetivo é ampliar o comércio entre eles. Então eles têm algumas fases em que os blocos econômicos passam, né? A primeira fase, ela é chamada de zona de livre comércio. Vou botar aqui, livre comércio. A primeira fase, livre comércio. Nessa fase aqui, as tarifas, elas são reduzidas e eliminadas gradativamente. Ou seja, eu compro sem impostos. Lógico que quando essa zona de livre comércio estiver em pleno funcionamento. Eu vou lá, compro no país que pertence ao bloco, sem pagar imposto algum. Então, isso é recíproco, né? Zona de livre comércio, tá? No número 2, a segunda fase, eu tenho a chamada União Aduaneira. União Aduaneira. É como se eu unisse as aduanas. É mais ou menos isso. Na União Aduaneira, eu tenho uma zona de livre comércio já estabelecida e tenho um comércio com países de fora do bloco estabelecido por meio de uma tarifa externa comum. Uma tarifa externa comum, chamada de TEC, né? Ou seja, o Brasil, se ele for negociar com países fora do bloco, ele vai pagar o X de impostos estabelecidos por essa TEC, beleza? A Argentina da mesma forma, o Uruguai da mesma forma. Isso para quem não seja vantajoso comprar de países de fora do bloco. Se é vantajoso para um, tem que ser vantajoso para todos, beleza? Na terceira fase, os países têm um chamado mercado comum. Mercado comum. Essas fases são importantes. Na fase do mercado comum, além do livre comércio, além das tarifas externas comuns, eu tenho as facilidades de fatores produtivos, ou seja, trabalho, capital, né? Eu posso, por exemplo, nessa fase, montar uma empresa na Argentina com as mesmas burocracias que fosse aqui no Brasil. Lógico, se o Mercosul estivesse nessa fase. Nós estamos aqui nessa fase aqui, ó. Eu já explico mais sobre isso. Então, no mercado do comum, eu tenho essa facilidade produtiva. Força de trabalho, por exemplo, eu poderia tranquilamente trabalhar na Argentina e morar no Brasil. Eu poderia ir com os mesmos benefícios. Isso na fase de mercado comum. Beleza? Então, há isenção há facilidades sobre os fatores produtivos. O capital, o trabalho são iguais, ok? E na quarta fase, nós temos uma união econômica e monetária. Vou botar só monetária aqui. Monetária, união econômica e monetária. Ou seja, o que acontece aqui nessa fase? Nesta fase aqui, há estipulada uma moeda única. O Brasil, o Mercosul, tem essa intenção, né? E o nome da moeda é chamada Pacha. Nunca existiu ainda, tá? A Pacha seria a moeda comum do Mercosul. Quando ela for, claro, se não mudarem o nome, esse aqui foi o nome proposto, Pacha. Seria a moeda única do Mercosul, quando o Mercosul entrar nessa fase de União Econômica e Monetária.
Então é estabelecida uma moeda única, isso tudo para facilitar o comércio, para que no câmbio um país que tem uma moeda mais forte não se sobressaia sobre os outros, e assim por diante. E na quinta e última fase, eu tenho a união total ou a integração total. Integração total. Na integração total, agora eu tenho nomeada uma comissão, nomeada uma equipe composta por membros de todos os países para controlar a economia, ou seja, estipular regras, fiscalizar, executar algumas ações, vamos dizer assim, julgar ações improcedentes, ou seja, chamado de, por exemplo, na União Europeia, o Parlamento Europeu. Esses são órgãos supranacionais que coordenam todo esse comércio, toda essa economia do bloco. Beleza? O Brasil, como eu falei, o Mercosul está aqui, nessa segunda fase, chamada de União Aduaneira. E alguns vão me perguntar, professor, então nós temos um livre comércio? Não exatamente. Nós temos uma tarifa externa comum? Sim, nós temos uma tarifa externa comum. Tá? Alguns autores chamam de União Aduaneira imperfeita, porque ela não está plena, nem o livre comércio não está pleno. Mas estamos na segunda fase, União Aduaneira imperfeita, beleza? Bom, essas são as explicações das fases de integração econômica. Essas aqui são as fases de integração econômica, beleza? E aí ele fala o seguinte, letra A. O Mercosul foi criado com o objetivo de ampliar o comércio entre os países membros, através da redução e eliminação de tarifas alfandegárias? Foi, exato. Ele que é incorreta, né? Os membros associados ao Mercosul são Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Guiana e Suriname? Exato. Associados, lembre disso, ó. Associados, sim, são esses aí mesmo, tá? Letra C. Em 2004, o México ingressou no bloco como membro observador? Exato também. O México e a Nova Zelândia são membros observadores, ficam observando. E daí, no momento que eles acharem oportuno, eles solicitam a entrada ou não dentro do bloco, beleza? A letra D diz o seguinte, o Mercosul ainda hoje não é considerado um bloco econômico. Como que não? Constituído por uma união aduaneira. Não é considerado um bloco econômico, constituído por uma união aduaneira. É uma união aduaneira, também ele tentou te confundir ainda aqui. Somos uma união aduaneira imperfeita, sim, mas sim, somos sim um bloco econômico, portanto, essa é a resposta errada. Beleza? Fácil ou não? Tranquilo, muita informação importante nessa questão aqui. Próxima questão, vai dizer o seguinte. Em abril de 2007, durante a Cúpula Energética Sul-Americana, foi criado o OA, integrado por vários países da América do Sul. Então, vários países da América do Sul, tendo o Panamá e o México como observadores. Tá? E ele bota ali. Aqui o texto que ele tirou lá, né? O que foi criado em 2007? O Mercosul foi criado em 2007? Mercosul 2007? Não, Mercosul foi em 1991, nós já falamos sobre isso. O Banco da América do Sul? Banco da América do Sul? Não, tá? Não. Opa, não é certinho, né? É errado. Não, Banco da América do Sul. A UNASUL, União das Nações Sul-Americanas, tá vendo aqui, ó? União das Nações Sul-Americanas, exatamente isso, tá? A UNASUL, ela é a União das Nações Sul-Americanas, ela é composta basicamente, né? Lógico que tem mais países, mas basicamente por Mercosul e Comunidade Andina. A Comunidade Andina nós vimos anteriormente, né? Que são os países que pertencem à Comunidade Andina. E o Mercosul são, vamos assim, o grosso da UNASUL. Mercosul e Comunidade Andina formaram a UNASUL em 2007. A UNASUL, ela encerrou suas atividades, ou começou a encerrar suas atividades em 2018, né?
Até um dos motivos foi a Venezuela, que não estava em desacordo, né? E dentre outros motivos, a Unasul ela caiu por terra. O Brasil se despede da Unasul, se desliga da Unasul em março de 2019, né? Já com o atual presidente Jair Bolsonaro, ele acha por bem sair da Unasul, assim como vários outros países. Quase todo mundo saiu da Unasul. Então, ela caiu por terra. E no lugar da Unasul, querem criar uma comunidade chamada ProSul, tá? ProSul. E nesse ProSul, uma das primeiras regras é ser um país democrático. Para quê? Já para tirar a Venezuela da parada. Beleza? Mas ainda não foi criado, esse é o objetivo de criação do ProSul. Beleza? Tranquilo. Cone Sul. Que é Cone Sul? Os países do Cone Sul, a partezinha ali da América do Sul, ó, onde forma aquele conezinho ali, tá? Os países do Cone Sul, então, que formam esses países aqui. E a ALCA, a Associação de Livre Comércio das Américas, tá? Livre Comércio das Américas, isso foi das Américas, tá? E não da América do Sul, das Américas. Essa ALCA, ela foi... teve a tentativa de criação por Bill Clinton, né? Os Estados Unidos foi um dos precursores que queria criar a ALCA, justamente para criar uma área de livre comércio das Américas. E como eu falei anteriormente, para um país, por exemplo, poderoso, o ideal é que ele una-se bastante países menores, né? Isso para facilitar comércio, para distribuir suas mercadorias, para vender mais, para comprar mais barato e assim por diante. Porém, o Brasil foi um dos países também, junto com a Venezuela, né, nessa época, que não gostou achou que não seria vantajoso e não quis aderir. E a ALCA não foi para frente, beleza? Não foi para frente. Mas foi uma proposta dos Estados Unidos da América, principalmente eles que estavam encabeçando, pela figura lá de Bill Clinton. Tranquilo? Então a resposta certa, o que foi criado em 2007 foi a Unasul, beleza? E como eu falei, o Brasil já está fora dela a partir do ano passado. Beleza? Show de bola! Com esse exercício, nós encerramos esse bloco que tratou das políticas territoriais, falamos do Mercosul, da América do Sul, cara, coisas importantíssimas que a ESA gosta de trazer em suas provas, beleza? Eu lembro a você, ó, refaça esses exercícios, né? Reveja o conteúdo, que ele não é extenso. Conteúdo Mercosul, conteúdo América do Sul é tranquilinho, né? Quais são os países pertencentes ao bloco, quais são os países integrantes da América do Sul, isso tem que ficar na ponta da língua, né? Coisas que eu não falei aqui também, os maiores, falei até dos maiores países, menores, maiores fronteiras com o Brasil, isso é importante, lembra disso? Bolívia e tal, quais os países que não fazem fronteira com o Brasil, né? Pensem nisso aí, isso é tudo importante, tranquilo? E ficamos por aqui, até a próxima aula. Bons estudos! Políticas territoriais e regionais, Amazônia e Nordeste. Para iniciarmos, vamos relembrar o que são políticas territoriais e regionais. As políticas territoriais e regionais foram políticas governamentais elaboradas pelos governos, isso lá a partir de 1930, como uma forma de integrar algumas partes do Brasil que não estavam integradas. Né? Nesse momento, 1930, 40, 50, nós tínhamos um Brasil desigual, com desenvolvimento desigual. Hoje temos ainda temos, né? Lógico que mudou muito daquela época para cá, mas ainda temos. E pensando em integrar áreas longínquas, por exemplo, a região norte, a região centro-oeste, fazer elas, né, trazer junto, ó, vamos junto, vamos crescer junto e tal, estabeleceu-se algumas políticas territoriais e regionais para desenvolver essas regiões. Um exemplo, a Zona Franca de Manaus, a criação da Zona Franca de Manaus, lá na região de Manaus, foi um exemplo de políticas territoriais para desenvolvimento dessas áreas.
tinha que incentivar o desenvolvimento dessas áreas e o governo fez algumas dessas. Esse é o tópico que nós vamos tratar agora. Bom, para isso, nós vamos lá para os nossos exercícios e o primeiro exercício vai dizer o seguinte, vamos lá. A vegetação desse importante bioma domínio brasileiro pode ser subdividida em, vamos lá, mas o que tem a ver com políticas territoriais e regionais? Quando eu falo políticas territoriais, por exemplo, a Amazônia e o Nordeste, eu tenho que saber quais são as peculiaridades dessas duas regiões. Por exemplo, da Amazônia, o que nós temos de importante? Uma exuberante floresta, né? O Nordeste, uma região com um clima difícil, né? Com uma escassez de água, dentre outras coisas, mais ou menos isso. E aqui ele está falando o seguinte, sobre a vegetação desse importante bioma, domínio, né? Brasileiro, pode ser subdividida em igapó, várzea, mata de terra firme. Trata-se de qual bioma ele está falando? Vem para o quadro um pouquinho aqui, para eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Para nós relembrarmos o que é que ele está falando ali, tá? Quando ele fala de mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme, isso é fundamental. ESA gosta muito disso aqui, então preste atenção. Então vou desenhar aqui uma região, né, onde eu vou ter essa característica aqui, beleza? Mais ou menos isso aqui, ó, tá? Aqui eu vou só esticar um pouquinho, para tu não achar que aqui assim, tá? Uma região menos elevada. Bom, eu tenho 3 tipos de vegetação nesse bioma, tá? E aqui eu já vou colocar para você que é o bioma amazônico. Porque daí eu vou falando, você já vai massificando que é na Amazônia, não vai tentando adivinhar, né? Se você não sabe, lógico que você sabe, tá? Aqui no bioma amazônico eu tenho 3 tipos de matas diferentes, tá? Eu tenho uma mata aqui que ela é constantemente inundada pelas águas. Constantemente inundada pelas águas. Que mata é essa? Tá? Em épocas normais. Épocas normais, quando eu não estou em época de cheia, normal, né? Época de vazante também, época onde a água está mais baixa, eu tenho essa condição também. Eu tenho uma mata que está constantemente inundada pelas águas, tá? Constantemente inundada pelas águas, eu vou chamar de mata de igapó. A mata de igapó, constantemente inundada pelas águas, anote aí se você não lembra. Ok? Temos um segundo substrato, né? Com árvores um pouquinho maiores, eu vou até desenhar um pouquinho maior aqui para diferenciar, ó. Árvores um pouquinho maiores, ó. Árvores um pouquinho maiores, uma vegetação característica, né? Aqui eu tenho uma vegetação característica, eu tenho uma vegetação hidrófila, que é uma vegetação que vive dentro da água. Vitória Régia, por exemplo, é um símbolo lá da Amazônia, né? Aquelas grandes que vivem dentro da água. Se tirar ela da água, ela vai morrer. Então elas são adaptadas a esse ambiente. Aqui eu tenho, na mata, na segunda mata em questão, a mata de várzea. Várzea. A mata de várzea, que é essa mata aqui. Qual a diferença da mata de várzea? Ela é periodicamente inundada pelas águas. Ou seja, na época das cheias, ela é inundada. Quando eu estou em épocas normais ou épocas de vazante, ela fica sequinha. Então, algumas espécies, né, são vegetações higrófilas, que adaptam-se a ambientes úmidos, A hidrófila é aquela que vive dentro da água, beleza? Então eu vou desenhar aqui em pontilhadinho na época das cheias. Na época das cheias acontece isso. Essa mata é inundada, chamada de mata de várzea. E aqui em cima, belas e formosas, eu tenho a mata de terra firme. A mata de terra firme, né? Então o nome está falando, ó. Terra firme. Firme. Mata de terra firme. Essa mata nunca é inundada pelas águas, tá? Nunca é inundada, fica ali em terra firme. Corresponde a 80% da floresta amazônica. 80% da floresta amazônica é de terra firme, tá? Temos um emaranhado de rios lá,
isso você já sabe. Esses rios são predominantemente rios de planície, que correm na grande planície. Esses rios, eles, quando chove muito, né, na verdade chove todo dia lá, mas épocas que chovem mais, que é no verão, eles sobem o leito e inundam a mata de várzea, porém não inundam a mata de terra firme, tranquilo? Isso é muito importante para a sua aula aqui, ó. Tranquilo? Terra firme, várzea e igapó. São 3 substratos que nós temos lá no domínio amazônico. Volta para a tela então para nós respondermos aqui. Agora você já até respondeu, né? Então qual é o domínio que pode ser dividido em igapó, várzea e terra firme? O domínio, letra C, amazônico. Que fácil, né? Tranquilo. Beleza, próxima questão. Sobre a população nordestina. Julgue os itens a seguir assinalando V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. A região Nordeste é etnicamente homogênea, assinalando uma identidade única entre seus habitantes. Vamos lá. Etnicamente. O que é etnia? O que é etnia? Etnia refere-se a costumes, né? Costumes do povo, né? Que foram adquiridos ao longo dos tempos, tal. Qual é o costume dos nordestinos? Lógico, se você pode até me citar um que você lembrou na hora, mas são vários. Até porque o Nordeste foi colonizado por diferentes etnias. Tivemos portugueses, holandeses, franceses, os negros, os indígenas, olha só quanta quantidade. E agora ele me disse que é etnicamente homogênea. O que é uma coisa homogênea? Que é uma coisa só. Não, lá é muito heterogênea. Então está errado, tá? É falsa essa primeira aqui, ó. É falsa. Beleza? A segunda. A sub-região da Zona da Mata é aquela que apresenta o menor número de habitantes. A sub-região Zona da Mata é a que apresenta o menor número de habitantes? Bom, vamos voltar aqui pro quadro. Vou desenhar um negocinho aqui para você aqui, ó. Tá? Nós mostramos a mata de Igapó, né? Eu vou desenhar aqui parte do Nordeste, vou desenhar o Brasilzinho, e aí para nós entendermos essas sub-regiões muito importantes que você não pode ir para a prova da ESA sem lembrar esses detalhes importantes, principalmente das sub-regiões nordestinas, tá? Principalmente sobre as sub-regiões nordestinas. Então tá aqui o nosso Nordeste, né? Mais ou menos aqui assim, nosso Nordestinho. Tranquilo. Nós temos algumas sub-regiões importantes. Eu tenho aqui na região litorânea, a Zona da Mata. É a região que foi colonizada, foi desbravada primeiro, é a região onde plantou-se muita cana-de-açúcar, o primeiro ciclo econômico importante do Brasil foi aqui, é uma região onde a maior parte da população está vivendo, né? Lembre-se de todos esses detalhes, são importantes, então a maior quantidade de população. Aqui eu tenho regiões hoje, uma região mais desenvolvida, uma região que está atraindo uma industrialização hoje. Atualmente é uma região que atrai muita indústria, tá? A desconcentração industrial fez com que essa região fosse atrativa. Um dos motivos de ser atrativa, lógico, eu tenho isenções fiscais, os governantes locais, né, isentam de alguns impostos, facilitam a entrada dessas indústrias. Porém, essas indústrias vão atrás de uma outra coisa também, que é a mão de obra. Eu tenho a região nordestina, a segunda região brasileira mais populosa. Então tem 30% da população brasileira mora aqui praticamente, né? Então isso atrai a indústria. Bom, vou para o Nordeste, lá tem bastante mão de obra, né? Um dos fatores que atraem as indústrias. Bom, e aonde se localizam? Principalmente nessa região, porque é uma região onde chove bastante, né? A vegetação ela é uma vegetação de Mata Atlântica, então não tem o problema de falta de chuva, né? Como eu tenho no interior. Tá? Então essa é a Zona da Mata. Após a Zona da Mata eu tenho uma região chamada Agreste. Tá? O Agreste é uma região de transição entre a Zona da Mata e o sertão semiárido. Então chove no Agreste? Mais ou menos, né? Mais ou menos.
mais do que os no sertão e menos do que na zona da mata. Então, o agreste eu tenho um desenvolvimento pequeno, nem se compara ao desenvolvimento da zona da mata, né? Então, no agreste eu tenho uma quantidade de população menor do que na zona da mata. Eu tenho no agreste um desenvolvimento principalmente de uma agricultura de subsistência, uma pecuária leiteira, então nada muito expressivo. Até porque as condições não favorecem tanto, beleza? Bom, e aqui no sertão eu tenho a escassez de chuva, né? Tem uma região desse tamanho, uma escassez de chuva, um clima semiárido que judia do povo lá. E esse povo tende a migrar para a região metropolitana, migrar para a zona da mata. E essa é a tendência. E aqui o meio norte, que é uma zona de transição entre o sertão e a Amazônia, uma região de transição. Então eu tenho ali uma vegetação típica do meio norte, tranquilo? Mas a questão aqui quer tratar o seguinte, populacionalmente. Onde tem mais população? Zona da mata, já falei. E ele está falando que a região do agreste, que é essa, é a região que tem menos quantitativo populacional? Não. Aonde tem menos quantitativo populacional é no sertão. Tá? Então está errada. O sertão é a que tem menos quantitativo populacional. Volta para a tela aqui para nós voltarmos à questão. Então a sub-região zona da mata é a que apresenta zona da mata, nem é do agreste que ele está falando da zona da mata, mas tudo bem. É aquela que apresenta menor número de habitantes? Pelo contrário, é a que apresenta maior número de habitantes. Então, portanto, lógico que é falsa. A próxima. Em razão do elevado grau de industrialização, a maior parte da população brasileira encontra-se atualmente na região Nordeste. Eu falei que a região Nordeste é o segundo maior núcleo populacional do Brasil, o segundo. O primeiro é a região Sudeste. E ele fala assim, elevado grau de industrialização. Também não podemos concordar. Como eu falei para você, a industrialização do Nordeste vem crescendo a cada dia, né? A partir dos anos 90, dos anos 2000, ela vem crescendo a cada dia, isso é verdade. Mas elevado grau de industrialização ainda é muito forte. Portanto, não é verdade e é falsa. A última. Apesar de apresentar um elevado índice populacional, algumas regiões do Nordeste apresentam verdadeiros vazios demográficos. Elevado índice populacional? Apresentar um elevado... Sim, exato, né? Elevado, é a segunda região mais populosa, né? É a segunda região mais populosa, então eu posso considerar sim, né? Dentre as 5 regiões, ela tem um elevado, junto com a Sudeste, um elevado grau índice populacional. É verdade. Algumas regiões do Nordeste apresentam verdadeiros vazios demográficos. Exemplo, exato, é um exemplo que é o sertão. O sertão é praticamente um vazio demográfico. Por quê? Pelas dificuldades de se morar lá e assim por diante. Portanto, essa eu posso considerar verdadeira. Se essa eu considero verdadeira, a única alternativa dentre as que ele me deu é a resposta da letra E. Né? Falso, falso, verdadeiro. Exato. Fácil não? Bem tranquilo. Questão bem boa para a gente relembrar sobre a região Nordeste, tá? Muito perguntada em provas, em questão industrial, em questão de vegetação, clima. É uma das regiões mais perguntadas na prova da ESA. Próximo. A Amazônia é considerada uma floresta tropical. Olha só, tá? Vou explicar isso aqui. Entre suas principais características podemos destacar. Vamos lá. Tropical. Bom, o que você entende quando fala tropical, né? Você já pensa no clima, né? Clima tropical. Mas a floresta amazônica, ela não é do clima tropical, ela é do clima equatorial, né? Mas conhecida mundialmente, a Amazônia é considerada a maior floresta tropical do mundo. Tropical. Também chamada de floresta equatorial, tá? Porque está na região do Equador, tá? Tropical equatorial, também pode ser chamada. Então preste atenção. Entre as suas principais características podemos destacar. Qual é a característica da floresta amazônica? Qual é o clima lá? Ele está falando, letra A, clima quente e seco.
Clima quente, ok. Clima seco. Nós temos uma elevada evapotranspiração da floresta amazônica. É um clima extremamente úmido, né? Em virtude de quê? Da grande malha de rios que nós temos lá, da exuberante floresta que evapotranspira constantemente. Isso não impossibilita um clima seco. Lá o clima é extremamente úmido e quente, porque está próximo à linha do Equador, né? Elevada precipitação, aí tá certo, né? Então chove todos os dias lá e muito, né? Tem uma média de pluviosidade anual que pode chegar a 3.000 milímetros. Cara, é muita coisa. Vegetação rasteira, não, né? A característica lá é uma vegetação arbórea. Árvores que podem chegar a 60 metros de altura na mata de terra firme. Então tá errada a primeira. A letra B, clima quente e úmido? Exato, quente e úmido, isso aí. Baixa precipitação? Não, alta precipitação. Vegetação arbustiva? Não, vegetação arbórea. O que é uma vegetação arbustiva? É uma vegetação composta por arbustos, né? Uns arbustinhos, umas moitas, né? Isso é vegetação arbustiva. Tranquilo? Portanto, errado, tá? Errada. Letra C, clima frio e úmido? É lógico que é questão fácil, né? Mas não se apavorem porque a ESA, ela vem questões assim, ó, o cara chegar a dar risada, né? E alguns erram, pode acreditar que alguns vão errar. Elevada precipitação, dá certo. Vegetação de gramínea, também não. E a letra D, clima quente e úmido, elevada precipitação e vegetação arbórea. Lógico, tá tudo certo. Portanto, resposta certa, letra D. Tranquila, né? Vamos lá. Próxima. Assinale a alternativa que apresenta as 4 principais sub-regiões do Nordeste brasileiro, né? Falamos agora sobre isso, agora sobre isso, né? Muito importante, tá vendo? Não é por acaso que elas estão aqui, essas questões, não são por acaso. Por quê? São questões que caem muito, e questões que caem muito nós não podemos perder, questões fáceis assim. Então, ele quer saber as 4 sub-regiões do Nordeste. Vamos lá. Letra A. Zona da Mata é uma sub-região? Exato. O Agreste é uma sub-região? Exato. O Sertão é uma sub-região? Exato. E o Meio Norte é uma sub-região? Exato. Tá? Então, todas as 4, as principais sub-regiões são essas, tá? Temos outras, tá? Então eu sei que a resposta certa é aqui. Mas será que tem outra? Vamos lá, letra B. Zona da Mata é uma sub-região? Sim. Recôncavo Baiano é uma região do Nordeste? Sim. Não é uma sub-região, mas é uma região do Nordeste, claro. Planalto da Borborema é uma região do Nordeste? Sim, o Planalto da Borborema é um planalto que fica lá no Agreste nordestino. Ele faz a divisão da Zona da Mata com o sertão. É um dos responsáveis pela escassez de chuva no sertão. É o Planalto da Borborema, fica lá. Então preste atenção que ele colocou tudo o que tem nessa região. Sertão maranhense. Temos um sertão no Maranhão? Temos. Nós temos ao sul, vamos botar sudeste do Maranhão, nós temos alguma coisa ainda que aproxima-se do sertão, logicamente. É uma área de transição, então tem um pedacinho lá. Não posso dizer que não. Todos têm, mas não são sub-regiões. Letra C. Agreste? Sim. Polígono das Secas também fica no Nordeste. Polígono das Secas é uma região a região mais seca do Nordeste, que engloba algumas cidades, principalmente da Paraíba, né? Algumas cidades importantes ali, onde é considerado Polígono das Secas. Não chove quase nunca lá. Zona açucareira, caiu por terra já essa região, né? Mas foi considerado durante muito tempo uma zona açucareira, a região litorânea. Litoral norte mais comumente chamado a região do Maranhão para cima ali, né? Maranhão, Pará, né? Aquela região mais para cima.
Mas tudo bem. A letra D, sertão, ok. Região da Caatinga, também é uma região do Nordeste. Cangaço, região do Cangaço, também posso chamar. E norte úmido não, né? Letra E, litoral, meio norte, noroeste e oeste. Tá? Tudo tem a ver. Vocês observem que poucas informações que o autor da questão trouxe que não tem a ver com o Nordeste. E é para pegar os desavisados. Lógico que sim, tá? Vai ter o cara que vai lá na prova para chutar. E aí ele vai ficar no sanhaço, porque ele não vai saber. Tranquilo? Então a única que condiz as sub-regiões é a questão da letra A. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Observe o mapa a seguir e julgue os itens. Então ele trouxe um mapinha dizendo aqui Floresta Amazônica, a região da Floresta Amazônica, né? E uma região da Mata Atlântica. Ponto. Vamos aproveitar esse mapa para nós vermos o que mais nós temos aqui. Nós temos aqui uma região de Cerrado. Eu vou ter a Caatinga, que é mais ou menos nessa região aqui. Eu vou ter uma região aqui chamada de Madeira Alcária. Eu vou ter aqui o Pampa. Eu vou ter aqui o Pantanal, né? Aqui são as principais vegetações que nós temos. Tranquilo? O Cerrado, Caatinga, Pantanal, aqui que pertence à Mata Atlântica, porém ele não colocou, ó, mas é a Mata de Araucária, e o Pampa aqui embaixo, aqui, composto por gramíneas. Tranquilo? Aproveitando o mapa, mas ele quer saber só sobre a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, beleza? Vamos lá. O que ele quer saber sobre isso aí? Ele é observar o mapa e julgar os itens. Vamos lá. Número 1. O domínio amazônico compreende todos os estados da região norte do Brasil, com exceção de Rondônia, onde predomina a vegetação do tipo equatorial. Vamos voltar um pouquinho? Com exceção de Rondônia, vegetação do tipo equatorial, tá aqui, ó, Rondônia. Também predomina a vegetação floresta amazônica, tá? Então, portanto, o item está errado, tá? Errado. Onde predomina a vegetação tipo equatorial, vegetação tipo equatorial é o domínio amazônico, é a vegetação amazônica. Então, errada. 2. O domínio amazônico compreende toda a região norte do Brasil, limitando-se a leste. A leste. Agora, caramba, professor, eu não sei o leste, oeste, eu não me lembro direito. Vai ter que lembrar, até sábado vai ter que lembrar, tá? Limitando-se a leste com o meio norte, exato, nordestino. E ao sul e sudoeste com o cerrado, sim. A leste eu tenho o meio norte, a região da Mata dos Cocais, né? Ao sul, o Cerrado, né? Região do Cerrado ali. Exato, tá certo. 3. Os estados do Amazonas, Acre e Amapá estão totalmente inseridos no bioma Mata Atlântica. Mata Atlântica? Lógico que não, né? Bioma Mata Atlântica lá no litoral. E esses estados estão longe do litoral, né? Olha só, é errado. 4. O domínio amazônico possui, entre suas características de floresta tropical, elevadas temperaturas, altas taxas de precipitação, de chuvas e evapotranspiração. Exato, né? A floresta, ela evapotranspira, ela transpira, então, altas taxas de evapotranspiração, exato. E a 5, o único domínio morfoclimático que separa a floresta amazônica da Mata Atlântica é o Cerrado? O único domínio? Não. Nós temos a Caatinga, né? Nós temos o Pantanal, nós temos outros domínios que separam. Então não é o único, não. Não é o único. Então preste muita atenção quando ele falar que é o único, somente, né? Então preste atenção com isso. É errada. Portanto, somente a 2 e a 4 está errada e é referente à letra E. Beleza? Fácil demais, né? Próxima questão vai dizer o seguinte. Leia o texto a seguir. O fenômeno das secas só recebeu atenção do poder central quando os coronéis sertanejos do algodão e do gado completaram sua ascensão econômica. Durante a Grande Seca de 1877,
em 1879, essa foi uma grande seca, que dizimou cerca de 500 mil nordestinos, entre os quais metade dos 120 mil habitantes de Fortaleza. Dom Pedro II chegou a afirmar que empenharia até as joias da coroa, mas não permitiria que os sertanejos passassem fome. Está entre aspas essa frase aqui, que está nos livros, foi justamente isso que ele falou. O imperador não vendeu as joias, mas iniciou em 1881 a construção do primeiro grande açude do Nordeste, em Quixadá, no Ceará. Lembrando que a ideia de transposição do São Francisco foi de Dom Pedro II, tá? Então, já vi questão da ESA perguntar justamente isso, tá? Transposição do São Francisco foi ideia de Dom Pedro II, não foi do Lula, não, foi de Dom Pedro II, beleza? E daí ele continua. As secas passaram a ter significado político na época da consolidação. Vá, né? Passaram a ter significado político, presta atenção nisso aqui. Na época da consolidação da oligarquia algodoeira. A política hidráulica, né, voltada à transposição, voltada a fazer açude, que tomava corpo, focalizada na construção de barragens, essa política hidráulica, construção de barragens, açudes, poços e estradas, constituiu um veículo de transferência de recursos públicos para o patrimônio privado, ou seja, desvio de dinheiro, aqui já, da elite sertaneja, beleza? Então tudo isso ele fala aqui. Aí ele pergunta, diante das considerações expostas pelo texto, assinala a alternativa correta. Letra A. A alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O problema da seca do Nordeste limitava-se à não funcionalidade do açude de Quixadá, no Ceará? O problema da seca é a não funcionalidade do açude? Quem disse que ele não funcionou? Ele pode ter sido insuficiente, mas que funcionou, funcionou. Então está dizendo que não funcionou? Errado. Não está dizendo isso no texto, não. Ao afirmar que a política hidráulica foi responsável por transferir recursos públicos para o setor privado, o autor quis dizer que a esperança do governo era o empreendedorismo dos pequenos agricultores regionais para desenvolver o problema da seca? Não, né? Ele quis dizer que começou o desvio mesmo, tá? Em outras palavras, começou a roubalheira ali. Muita gente ficou rico em cima, e fica até hoje, pode ter certeza, em cima da seca nordestina. Portanto, está errado. Letra C. Com a leitura do texto, percebemos que o problema da seca continuou no Nordeste em razão de Dom Pedro II não ter empenhado as joias da coroa conforme havia prometido. Então, se tivesse empenhado, tinha acabado com a seca. Não é bem isso, né? Dom Pedro, ele usa como metáfora isso aí, né? Não empenhadas, vou empenhar as joias da coroa. Quer dizer que ele faria o que fosse possível. Não fez? Não sei se fez o que foi possível. Não conseguiu? Não conseguiu, tá? Mas não foi o fato de não ter empenhado que o Nordeste continua com seca, né? Você entendeu? E a letra D diz o seguinte, o autor do texto revela que o problema da seca do Nordeste é histórico e está relacionado a eventos políticos, né? A indústria lá, a hidráulica, a política hidráulica, e interesses econômicos oligárquicos. Ele fala justamente isso, quando eu te falei ali para você prestar atenção. Exatamente isso aí. Portanto, resposta certa, a letra D. Tranquilo, né? É uma questão de interpretação, que é quase questão de português. Nem era para estar... Não, era para estar aqui sim, beleza? Tá bom? Próxima questão. Considere as afirmativas abaixo para responder a questão. Aqui ele vai considerar, temos que saber o que está certo e o que está errado. 1. A Amazônia é o pulmão do mundo, né? Eu escutei isso aqui durante muito tempo. Tendo em vista a intensidade e atividade biológica da floresta que recobre a região. Bom, eu tenho certeza que muita gente que está escutando isso já ouviu essa expressão, Amazônia é o pulmão do mundo, tá? E erroneamente, ela era falada assim há muito tempo atrás, né? Porque a Amazônia, ela produz muito oxigênio, isso é verdade, né? As vegetações, quando estão fazendo a fotossíntese, produzem muito oxigênio, porém, a Amazônia, ela quando ela produz oxigênio e consome praticamente
todo esse oxigênio. Portanto, ela é um ambiente estabilizado. Ela produz e consome. Então eu não posso chamar a Amazônia de pulmão do mundo. Isso é uma falácia, uma inverdade, beleza? Ok. 2. A Amazônia concentra grande quantidade de calor. Sim, contribuindo para ativar a circulação atmosférica. Isso é verdade, tá? Aquela floresta exuberante, ela evapotranspira, ela é um regulador de temperatura, está na região equatorial. Essa floresta, ela aquece o ambiente, essas gotículas de água sobem, né? Elas vão subir, o ar vai aquecer, vai subir, e o que vai acontecer? Vai abrir um espaço aqui embaixo para a entrada de outro ar que está mais frio, que está mais alto, vai descer, né? Vai acontecer isso aqui, ó. Subiu e desceu. Então isso vai gerar uma convecção. É isso que ele está dizendo, contribuindo para ativar a circulação atmosférica. Exato. A floresta amazônica, né, ela é responsável pela formação da massa equatorial continental. Da massa equatorial continental. É uma porção de ar que se forma em cima da floresta. Essa porção de ar, ela tem característica de ser quente e úmida. Essa porção de ar, ela é distribuída para todo o Brasil, né? Todo o Brasil sente essa porção de ar, essa massa equatorial, né? Nos meses no verão um pouco mais, nos meses do inverno menos, né? Mas sente. Isso dá uma circulação atmosférica e, portanto, é verdade. A 3. A crescente poluição das águas fluviais da Amazônia, sobretudo nas áreas de garimpo de ouro, contribui para a diminuição da viscosidade dos rios. Exato, tá? Garimpos, poluição dos rios, exato. Sobre a questão ambiental na Amazônia, somente está correto o quê? O 2 e o 3. Somente estão corretos o 2 e o 3, portanto, resposta certa, a letra E. Beleza? Bom, com essa questão, nós encerramos esse tema que trata das políticas territoriais e regionais, e aí eu relembro novamente que o assunto ele é muito mais extenso, né? Nós temos aqui um tempo fechado para a gente relembrar os principais conceitos. Peço a você que relembre esse conteúdo, reveja esse conteúdo, refaça exercícios, isso é muito importante para a massificação. Beleza? Até o próximo vídeo. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!